As características que fazem você se sentir um estranho não são defeitos, são melhorias. Você não está quebrado, você é um avanço. Carl Jung descobriu que menos de 5% da população desenvolve o que ele chamou de consciência diferenciada. E se você reconhece os sinais que vou te mostrar, você faz parte do que eu chamo de elite psicológica. Antes de começarmos, se este conteúdo agrega valor a você, peço que se inscreva no canal e deixe o seu like. É um apoio fundamental. Agora vamos ao que interessa. Jung percebeu que essas personalidades raras não são apenas diferentes, mas evolutivamente avançadas, representando o próximo estágio da consciência humana. No entanto, esses indivíduos frequentemente passam a vida inteira pensando que algo está errado com eles, convencidos pela sociedade de que sua intensidade e sensibilidade são falhas, e não sinais de uma sofisticação mental excepcional. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas da psicologia junguiana para descobrir os 8 sinais definitivos desse tipo raro de personalidade. Se você se identificar com esses padrões, tudo o que lhe disseram sobre ser intenso demais finalmente fará sentido, porque você não é demais para o mundo é que é pequeno demais para você. Jung escreveu: "O privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é." Mas e se quem você realmente é não se encaixa nas definições estreitas de normalidade? E se a sua profundidade e sua recusa em se contentar com o superficial forem evidências de uma arquitetura psicológica avançada? Pense nisso de uma perspectiva evolucionária. Ao longo da história, os indivíduos que impulsionaram a humanidade foram aqueles que não conseguiam aceitar o status. Eles que questionaram tudo, sentiram tudo e enxergaram possibilidades que outros nem conseguiam imaginar. Mas aqui está a trágica ironia. A sociedade ensina esses indivíduos excepcionais a suprimir suas maiores forças. Você provavelmente já ouviu que é muito sensível, muito intenso ou muito complexo. Mas Jung entendeu que essas supostas falhas são, na verdade, sinais de diferenciação psicológica. A rara capacidade de perceber e processar a realidade em níveis que a maioria das pessoas nunca desenvolve. A neurociência moderna está finalmente alcançando os insights de Jung, mas ele identificou algo ainda mais raro. Indivíduos cuja estrutura psicológica completa opera em um nível avançado. E a parte mais extraordinária é que essas personalidades frequentemente escondem seus dons porque foram ensinadas a vê-los como fardos. Você aprendeu a diminuir sua luz porque os outros a acham ameaçadora. Primeiro sinal: você experiencia uma profundidade emocional quase sobrenatural. Jung descobriu que certos indivíduos não apenas sentem emoções, eles vivenciam o que ele chamou de complexos afetivos, que criam uma profunda ressonância psicológica. Você não tem apenas sentimentos. Os sentimentos fluem através de você como sinfonias. Isso não é instabilidade emocional, é sofisticação emocional. Você está acessando camadas da experiência humana que a maioria suprime, sentindo a tensão silenciosa nos ambientes e carregando as correntes emocionais de cada interação, porque sua psique é programada para a profundidade. Sinal 2. Você questiona a realidade com uma curiosidade sagrada. Segundo Jung, a maioria das pessoas vive de forma inconsciente, aceitando a programação social sem questionar. Mas você não consegue evitar ir mais fundo. Você não pergunta apenas o quê, mas por quê. Por que aceitamos sistemas que não servem ao nosso desenvolvimento? Por que fingimos que conversas superficiais são conexões reais? Jung chamou isso de função transcendente, a capacidade de enxergar além das limitações atuais. Suas perguntas ameaçam as ilusões confortáveis dos outros. E se já te disseram que você pensa demais, comente: "Minha curiosidade é sagrada."
Sinal 3. Você desenvolveu uma independência consciente. Jung disse: a coisa mais assustadora é aceitar-se por completo. Você aprendeu a fazer exatamente isso não por escolha, mas por necessidade. Personalidades raras frequentemente desenvolvem uma consciência individualizada mais cedo, geralmente através da adversidade. Sua independência não é um mecanismo de defesa, é uma conquista. Você aprendeu que depender dos outros para se sentir valorizado é areia movediça psicológica. Então você se construiu do zero, através do processo que Jung chamou de individuação. Sua solidão não é abandono, é um santuário. Sinal 4. Você possui uma consciência hiperperceptiva. Jung identificou a intuição como uma função psicológica legítima. Você não apenas observa as pessoas, você lê suas assinaturas psicológicas, percebe microexpressões, mudanças de energia, as palavras não ditas. Quando alguém diz que está bem, mas seu campo energético grita o contrário, você não consegue ignorar. Isso não é paranoia, é sensibilidade psicológica em um nível avançado. Mas Jung alertou: se você não aprender a proteger essa sensibilidade, ela o esgotará, transformando-o em um terapeuta inconsciente para todos ao seu redor. Sinal 5. Você anseia por significado acima de tudo. Certas personalidades são psicologicamente incapazes de viver vidas inautênticas. Sua psique exige significado em vez de popularidade. Você já tentou viver em busca de validação externa, mas sentiu um vazio corrosivo, uma traição a algo essencial. Segundo Jung, quando você vive contra seu tipo psicológico, sua psique se rebela. Você não pode fingir que metas superficiais importam. Pessoas que priorizam o significado se tornam catalisadores evolutivos. Quando você se recusa a aceitar uma conexão superficial, força os outros a confrontarem a própria falta de autenticidade. Sinal 6. Você superou pessoas e ambientes repetidamente. Jung disse que a maior tragédia da família são as vidas não vividas dos pais. Mas o que acontece quando você se recusa a viver uma vida não vivida? O crescimento psicológico é uma jornada solitária. As pessoas que te conheceram em uma versão anterior mais contida, muitas vezes querem essa versão de volta porque era mais previsível. Mas você não pode voltar atrás. A evolução psicológica é irreversível. Se as pessoas se sentem desconfortáveis com o seu crescimento, comente: minha evolução não é negociável. Sétimo sinal. Você cria uma presença transformadora. Jung disse que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se há reação, ambas se transformam. Você é do tipo que transforma simplesmente por ser autêntico. As pessoas se sentem vistas de uma forma incomum quando falam com você, porque você percebe os estados emocionais por trás das palavras. Você oferece um testemunho profundo, não soluções rápidas. Mas pessoas com esse dom frequentemente se esgotam, pois dão tanto espaço aos outros que se esquecem de reivindicar espaço para si mesmas. Oitavo sinal. Você sente um propósito que ainda não pode ser definido. Jung disse: sua visão se torna clara quando você olha para o seu coração. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Se você sente que foi feito para algo além do comum, isso é o que Jung chamou de função transcendente, o impulso da sua psique em direção ao propósito. Pode não estar claro ainda, mas é inegável. Ignorar esse chamado leva à ansiedade e à depressão. Sua vocação não é apenas pessoal, é transpessoal. Você está aqui para servir à evolução da própria consciência. Jung chamou as pessoas com essas características de indivíduos diferenciados. Entender em que estágio você está é crucial. Estágio 1. O estranho inconsciente.
Você se sente diferente, mas vê seus traços como problemas a serem corrigidos. Você tenta se conformar, mas o desgaste psicológico é enorme. Estágio 2. O indivíduo em despertar. Você começa a reconhecer suas características como valiosas. Inicia o processo de integração da sombra, assumindo as partes de si que aprendeu a rejeitar. Você para de se desculpar por sua profundidade. Estágio 3. A consciência individualizada. Você integrou plenamente seus traços. Vive seu propósito conscientemente e se torna um farol para outras almas raras, um catalisador para a evolução coletiva. Se você está pronto para assumir suas características raras, comente: "Sou psicologicamente raro e tenho orgulho disso." Mas Jung alertou: você precisa integrar sua sombra, ou seus dons se tornarão sua prisão. Indivíduos psicologicamente avançados possuem sombras comuns: o complexo de superioridade, de Messias ou de mártir. O objetivo não é eliminar essas tendências, mas torná-las conscientes. Nos relacionamentos, pessoas raras atraem dois tipos: os buscadores de luz, que querem que você seja o terapeuta deles, e os diminuidores de luz, que se sentem ameaçados por sua intensidade. O objetivo é encontrar os combinadores de luz, indivíduos raros que te encontram no seu nível de profundidade sem precisar te consumir ou diminuir. Com a raridade psicológica vem a responsabilidade. Você não é diferente para seu próprio benefício, mas a serviço da evolução humana. Jung fez uma previsão surpreendente. À medida que a humanidade evolui, mais pessoas desenvolverão essas características. O que é raro hoje se tornará mais comum. Você representa a vanguarda da consciência humana, desbravando caminhos que outros seguirão. Cada vez que você escolheu a autenticidade em vez da aceitação, você expandiu o que é possível para a humanidade. A última lição de Jung foi desafiadora. Você precisa aprender a amar sua raridade sem precisar que os outros a entendam. O objetivo é incorporar seu dom tão plenamente que você se torne um exemplo vivo do que é possível. Isso significa aceitar que algumas pessoas nunca entenderão sua profundidade e se sentirão ameaçadas por suas perguntas. Você não precisa que todos te entendam. Você precisa encontrar os poucos que correspondem ao seu nível de consciência. Os 8 sinais que exploramos são evidências de uma arquitetura psicológica avançada. Sua profundidade emocional é inteligência emocional avançada. Seu questionamento constante é a consciência se recusando a aceitar limitações. Sua independência é soberania psicológica. Sua hiperpercepção é a intuição funcionando como deveria. Sua ânsia por significado é sua alma exigindo alinhamento. Seu padrão de superar pessoas é evolução. Sua presença transformadora é autenticidade. E seu propósito indefinido é potencial em busca de expressão. Se pelo menos metade desses sinais ressoou com você, você faz parte do que Jung acreditava ser o próximo passo evolutivo da humanidade. Sim, às vezes é solitário e exige coragem, mas sua intensidade é exatamente o que o mundo precisa para despertar. Sua sensibilidade é a força que permite perceber o que os outros ignoram. Sua recusa em se acomodar é necessária para o progresso. Carl Jung passou a vida estudando pessoas como você porque entendeu algo profundo. Você não está apenas vivendo sua vida, está expandindo o significado de ser humano. O mundo não precisa que você seja menor. O mundo precisa que você seja exatamente quem você é, psicologicamente raro e orgulhoso disso.